Mas vamos continuar lá em Mateus 23. Se o Senhor permitir, hoje nós finalizamos esse capítulo. E só para contextualizar os irmãos, a Norma também, né, Norma? E as meninas, o Senhor aqui ele está expondo a hipocrisia dos fariseus e dos escribas, né? Então, o Senhor vai proferir aqui 8 ais com relação a eles e vai expor que a conduta deles é uma conduta hipócrita. Então, só para os menores entenderem, né? O que é hipocrisia? Hipocrisia era uma palavra grega que era usada para os artistas no teatro, né? Então, diz respeito a um ator. Hipocrisia é você ser um ator, representar alguém que você não é na realidade. Então, o Senhor usa essa palavra e aplica essa palavra aos fariseus e aos escribas, expondo a falsa santidade deles, a falsa religiosidade deles. E eles se aproveitavam dessa falsa santidade para dominar o povo e para explorar o povo, né? Nada diferente dos nossos dias, né, irmão? A história sempre se repete, né? Como Salomão fala lá em Eclesiastes, né? Nada novo debaixo do sol, né? A história sempre se repete. Então, na semana passada, nós vimos aqui o primeiro ai, que é com relação ao reino dos céus, que eles estavam fechando a porta do reino dos céus. É o versículo 13 do capítulo 23. Eles não entravam e não deixavam o povo entrar. E nós vimos o segundo ai também, que fala da hipocrisia deles, porque eles devoravam as casas das viúvas. E faziam isso com longas orações para justificar a má intenção do coração, né? Isso nós vimos na semana passada. E só lembrando que esse é o último discurso do Senhor para o povo, antes dele caminhar até a cruz. É a última fala dele para o povo, né? Então hoje nós vamos prosseguir com o terceiro ai do Senhor, porque agora ele vai expor os fariseus e os escribas na sua hipocrisia, em virtude deles fazerem seguidores para eles mesmos. Eles faziam prosélitos para si. Como está aqui no versículo 15. Fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, o que é um prosélito, irmãos? Um prosélito era alguém que não era judeu, não era do povo, não era descendente de Abraão, era um gentio, era um ímpio, mas ele se convertia ao judaísmo. Então, essa pessoa que não era judia, que era gentia, e se convertia ao judaísmo, era chamada de prosélito, né? Então, ele se tornava um judeu porque se converteu ao judaísmo. Mas o Senhor fala o seguinte, que esses que se tornavam prosélitos eram 2 vezes mais filhos do inferno do que os próprios fariseus, do que aqueles que convertiam eles. Porque os fariseus, eles faziam um esforço imenso, né? Eles rodeavam o mar, a terra, para fazer um seguidor. Mas um seguidor de quem? Um seguidor do Senhor? Um seguidor de Deus? Mas um seguidor deles mesmos, né? Então imagina alguém que é ímpio, alguém que está condenado ao inferno porque não crê no Senhor, não é do povo de Deus, então a pessoa já está separada de Deus. E ela vai, se converte ao judaísmo, segundo o ensinamento desses fariseus, pensando que se convertendo ao judaísmo estaria salva. Olha o engano da pessoa. Ela já era perdida. Se tornou 2 vezes perdida. Porque ela seguia a hipocrisia dos fariseus e dos escribas. Porque os fariseus, eles faziam seguidores deles mesmos. Eles não buscavam a glória de Deus. Eles buscavam pessoas que eles podiam prender. Debaixo da lei, né? E o que eles ensinavam para esse prosélito, irmãos? Doutrinas de homens. Eles colocavam aquele fardo pesado
né? Vários detalhes que eles inventavam, a parte da lei de Moisés, que era a tradição dos anciãos, porque a tradição dos anciãos é algo que está separado da lei de Moisés. É uma interpretação da lei de Moisés e um acréscimo à lei de Moisés. Nada diferente do que acontece hoje em dia, né, irmãos? Doutrinas de homens. A gente acha que, não, isso acontecia na época dos fariseus, na época dos escribas, né? Lá o pessoal fazia seguidores de si mesmo. Hoje é a mesma coisa, irmão. Então, quando a gente conversa com algum irmão, o irmão pergunta, né? Você é de qual igreja? É difícil da gente falar, né? Irmão, de qual igreja? É difícil explicar, né? Mas o irmão falou que não, eu sou assembleano, só para citar uma. Não, eu sou batista, eu sou tal. Ou seja, ele crê no Senhor, mas ele segue uma determinada doutrina de homens, né? E aqui eu não estou entrando no mérito se essa pessoa é salva ou não, né? Eu estou dizendo que os homens, eles sempre buscam fazer seguidores deles mesmos, né? E a gente vê brigas, irmãos, entre denominações, entre regiões, de um tomando a ovelha do outro, né? E um querendo dominar sobre as suas ovelhas. Não, essas aqui são as minhas ovelhas, né? Não sei se alguém citou lá em casa, né? Acho que foi a Norma, né? Foi a Norma do pastor lá que falou, não, eu falei isso aqui para as minhas ovelhas. Ou seja, as ovelhas são dele. Então aqui o Senhor vai expor essa hipocrisia no tempo dele, mas isso se perpetua, irmãos. Todos esses 8 ais que o Senhor vai falar aqui não são reservados àquela época. Na história da igreja, tudo isso aqui se repetiu. Os religiosos fechando a porta do reino para os outros, né? Os religiosos explorando os mais fracos. Os religiosos fazendo seguidores de si mesmo. Então, olha quanto cuidado que nós temos que ter, irmãos. Quanto cuidado que nós temos que ter na nossa caminhada cristã. Porque existem lobos de todos os lados, irmãos. De todos os lados. Olha quão importante, irmãos, são os presbíteros. Aqueles que supervisionam o rebanho. E não o rebanho dele mesmo, porque o rebanho não é dele. O rebanho é do Senhor. Mas o Senhor coloca supervisores, anciãos, presbíteros, que têm uma visão mais longe, né? E que enxergam alguma coisa errada que está entrando para o rebanho. Então, os presbíteros, eles têm essa função de preservar o povo de Deus. Preservar do falso ensino, da falsa doutrina, né? Então, eles eram 2 vezes, irmãos, mais filhos, e aqui o inferno, que a palavra que está aqui no grego é geena, mais filhos da geena do que os próprios fariseus, porque já eram perdidos e, se achando salvos, se tornavam outra vez perdidos, né? Como o Senhor usou uma figura de linguagem. 2 vezes mais filhos do inferno do que os próprios fariseus, né? Uma figura de linguagem. O próximo ai, irmãos, o 4º ai do Senhor. Ele vai falar contra esses falsos líderes, condenando-os, porque eles conduzem o povo a um erro espiritual. Está aqui no versículo 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo ouro que jurou. Insensatos e cegos. Pois qual é maior? O ouro ou o incensário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Pois qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Então, olha a hipocrisia
e a cegueira, irmãos, desses líderes espirituais. Os irmãos enxergaram onde é que estava a visão dessas autoridades, irmãos? Os irmãos conseguiram enxergar nessa passagem aqui? Os irmãos viram onde é que estava o olho das autoridades? Enxergou, Kátia? A visão deles não estava no santuário, no altar, que são as coisas que o próprio Deus, dando a visão a Moisés, mandou construir conforme o modelo que ele viu no monte. Ou seja, figura das coisas que estão no céu. Então, conforme o modelo que Moisés viu, ele construiu. Mas a visão deles não estava nessas coisas que são santas, que são modelos das coisas celestiais. Estava no ouro. Olha onde estava o coração deles. Não, o santuário nada é, o altar nada é, mas o ouro que está ali, então você vê a ganância do coração. Onde é que estava a visão dessas autoridades? Só no cascalho, só no dinheiro, só no faz-me rir. Nada diferente de hoje em dia, irmãos. Né? O homem, ele é o mesmo. Ele não muda. Daquela época e de hoje, as tentações são as mesmas, irmãos. Os erros são os mesmos, irmãos. E o Senhor vai fazer essa relação aqui de 8 ais para nos alertar desses erros. Para que nós não caiamos também nesses erros. O que está ganhando o nosso coração, irmãos? Então o Senhor vai chamar eles aqui, dessa vez, o Senhor usou a palavra hipócritas. O Senhor falou, ai de vós, guias cegos. Por quê? Porque eles tinham o olho mau, irmãos. Eles tinham o olho mau. E o que é um olho mau? Vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 22. Para nós vermos o que é um olho mau, irmãos. 6. Então nós vimos aqui, no capítulo 23, nessa passagem aqui, desse quarto ai, que o olho deles estava onde? No ouro e na oferta, certo? Era no ouro e na oferta. Vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 22. O que é um olho mau? Porque eles eram guias cegos, né? O Senhor chamou-os de guias cegos. Capítulo 6, versículo 22. Diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, quão grandes trevas são. Então, o Senhor aqui está falando do olho bom e do olho mau. O que é um olho bom, irmãos? Nós já vimos esse aqui, não sei quantos meses atrás, quando nós estudamos o capítulo 6 de Mateus. O que é um olho bom? Os irmãos lembram? Vamos fazer um exercício aqui. O que é um olho bom? Vamos lá, vamos refrescar a memória. Um olho bom, irmãos, é um olho que tem foco. Ele olha determinada coisa, no norte, ele foca naquilo, ou focaliza naquilo, e a vida dele segue naquela direção. Ele não se perde, ele não se confunde, ele não se distrai. E o que é um olho mau, irmãos? O olho mau é um olho que não tem foco. Porque você vai falar o quê em seguida? Ninguém pode servir a 2 senhores. Olha o olho que não tem foco aí. Ninguém pode servir a 2 senhores, servir a Deus e servir as riquezas. Olha o contexto posterior. Deus e riquezas. Isso que é um olho mau. Que diz que está com o olho no Senhor, mas na verdade está com o olho na riqueza. Olha o contexto posterior. Ninguém pode servir a 2 senhores. A Deus e a Mamon. A Deus e as riquezas. E olha o contexto anterior do versículo 22. O contexto anterior é o versículo 19 do capítulo 6, certo? A gente leu o versículo 22 e 23. É o contexto do olho bom e do olho mau. É a passagem do olho bom e do olho mau. O contexto posterior, ninguém pode servir ao Senhor e às riquezas. E o contexto anterior, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu,
onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, o contexto anterior e posterior falam desse olho mau que pode estar dividido, querendo juntar tesouro na terra, riquezas na terra, ao invés de juntar no céu. E no meio do contexto anterior e posterior, que falam de riqueza, o Senhor coloca o olho bom e o olho mau. Então, o olho bom, irmãos, é um olho que tem foco no Senhor, nas coisas santas, no contexto dos fariseus lá, no santuário, no altar. Mas o olho deles era mau e eles eram cegos por quê? Não, o negócio é o ouro, não é o altar. O negócio é a oferta, não é o santuário, né? Então, voltando aqui a Mateus capítulo 23, o Senhor profere esse ensino, né, para o povo. Quem é maior? Versículo 16. Quem jurar pelo santuário, isso é nada, eles dizem, né? Mas quem jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Eles queriam um ganho pessoal, irmãos. O juramento que desse ganho pessoal para eles, ganho financeiro, amém. Se não desse nenhum ganho pessoal para eles, nem ganho financeiro, não, isso aí não é nada. Ou seja, consideravam as coisas do Senhor como nada. Insensatos, o Senhor fala, insensatos e cegos, versículo 17, capítulo 23. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, ou seja, olhos maus. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Outra coisa, irmãos. Aqui o Senhor ele não está concordando com um determinado tipo de juramento. Não é isso que o Senhor está fazendo aqui. O Senhor simplesmente está mostrando a insensatez dele na escolha que eles estão fazendo. Estão escolhendo o ouro ao invés do santuário que santifica o ouro. Estão escolhendo a oferta ao invés do altar que santifica a oferta. Não é que o Senhor está concordando, não, se você jurar dessa maneira, está certo. Dessa maneira que você está falando, está errado. Não é isso que o Senhor está ensinando. Porque o Senhor nos ensina o quê? Também nós já vimos isso no capítulo 5 de Mateus. Vamos lá. 5 de Mateus, capítulo 33. O Senhor não está concordando nem com uma coisa e nem com outra, irmãos. O Senhor não está exaltando uma forma de juramento sobre a outra. Mas o Senhor está apontando a insensatez e a cegueira dos escribas e dos fariseus em inverter a ordem correta das coisas. Vocês são insensatos porque vocês estão invertendo. O mais importante não é o ouro, mas é o santuário. Não é a oferta, é o altar que é o mais importante. Mas o que o Senhor nos ensina no capítulo 5 de Mateus, versículo 33? Também ouvistes o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela sua cabeça, porque não podeis tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso, irmãos, vem do maligno. Então não é um caso de jurar de uma forma ou de outra. Não tem que jurar de forma nenhuma, porque quem somos nós? Como que eu vou jurar para o irmão que eu vou fazer determinada coisa semana que vem, se eu não sei nem se eu vou estar vivo? Eu não sei nem se eu vou estar aqui, irmãos. Como é que eu posso jurar? Não, pode deixar que eu vou cumprir isso que eu estou falando para o irmão. Não jureis por nada, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, que é a estrada dos seus pés, nem pela sua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco nem preto. Né? Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Falou, cumpre.
naquilo que você tem possibilidade, né? Naquilo que você pode, sempre dizendo o quê, irmãos? Tiago fala o quê? Se Deus quiser e se Ele permitir, faremos isso ou aquilo. Não confiando na sua força, em você mesmo, né? Mas confiando sempre no Senhor. Então aqui o Senhor vai lançar em rosto esse ensino doutrinário de homens que os fariseus ensinavam na época deles, e hoje em dia é a mesma coisa, irmãos. A história se repete, né? Quantos juramentos não se fazem nas igrejas, né? Propósito disso, daquilo que vou fazer, vou entregar isso se eu me der aquilo, né? Isso está repleto, irmãos. Acontece até os dias de hoje. Avançando um pouco mais, irmãos, para o quinto ai do Senhor. Esse quinto ai, o Senhor ele vai condenar os fariseus e escribas porque eles valorizavam as coisas menores e desprezavam as mais importantes da lei. Versículo 23 do capítulo 23 de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis um camelo. Né? Interessante essa expressão do Senhor. Então o Senhor aqui ele vai dizer que os fariseus eles eram rígidos e exigentes nos detalhes da lei, mas relaxados nas questões mais importantes. Então os fariseus, eles eram meticulosos com a doutrina que eles mesmos inventavam. Né? O quão rigorosos que eles eram com lavar das mãos. Para tudo eles tinham um ritual de lavagem. Inclusive repreenderam o Senhor e seus discípulos, que não lavavam as mãos antes da refeição. Olha o rigor deles, irmãos. Eles eram rigorosos, irmãos, com os detalhes. O dízimo do endro, do cominho, né? Como fala aqui, da hortelã. Cada coisinha eles davam dízimo. Por que eles davam o dízimo de cada coisinha? Porque, como hoje em dia também acontece, o dízimo é como se fosse como que fala? Uma barganha. Um Deus, mais ou menos isso aí. É uma barganha. É como fala, um talismã, né? É algo que eles confiavam para agradar a Deus. Então, se eu der o dízimo, eu serei abençoado, né? Só isso não, nós estávamos dando exemplo para os outros dizimar. Eu dizia, comecei a não dizimar, os outros também. Sim, o dinheiro ia todo para eles, né? Para a administração do templo, e lá eles administravam. Nada diferente de hoje em dia, né, irmãos? Vai tudo lá para as autoridades e lá eles administram, né? Aqui, irmão, eu também dou meu dízimo aqui, ó. Mas ele dá o dízimo do que os irmãos dão para ele receber. Pega de volta e dá aí, né? E o quão, irmãos, meticulosos e detalhistas os fariseus e os escribas, e hoje em dia os pastores também são nessa questão do dízimo, né? Até tem um exemplo lá onde eu reunia. Lá os dizimistas eram consagrados. Lá. Quem é dizimista aí, irmão? Vem aqui na frente. Vamos consagrar os dizimistas, né? Ou seja, olha só o cenário que estava sendo armado. Quem é dizimista? Vem aqui na frente. Ou seja, quem estava sentado ficava envergonhado. Não, tem que ser dizimista também, para o Senhor me abençoar também. Então é uma barganha com o Senhor, né? Porque a riqueza, como a irmãzinha ali disse, eu esqueci o nome dela. A Ana falou, né? É um Deus. Para eles é um Deus, entendeu? Mas eles negligenciam o mais importante da lei. Como também hoje em dia não tem nada diferente, né? Negligenciava o quê? A misericórdia, a justiça e a fé. Eu tenho uma amiga que ela estava sem igreja, aí virou para mim e falou assim, não, eu não aceito esse trabalho de pastora. Porque lá eles levantam a mulher, né? Pastora. Mas como eu não estou sem igreja, eu tenho que entregar meu dízimo. Então eu vou ficar lá mesmo.
Por quê? Ela tem essa coisa de se eu não entregar o dízimo, eu não vou ser abençoada. Sim. Aí eu falei, eu não penso dessa forma, não. Agora, só fazendo um pequeno parênteses aqui. Não estou dizendo que dar o dízimo é errado, tá, irmãos? Não estou falando que dar o dízimo é errado. Porque o Senhor fala o seguinte para eles aqui, ó. Devias, porém, fazer essas coisas Mas é sem omitir aquelas. Mas eles tinham como mais importante os detalhezinhos pequenininhos que o Senhor chama de mosquito, porque eles coavam mosquito e engoliam um camelo. E essas questões mais importantes da fé, da misericórdia e da justiça ficavam relegadas a segundo plano. Nada diferente de hoje em dia. Se o irmão dá o dízimo, ele pode fazer o que ele quiser. Não, mas o irmão dá o dízimo. Ninguém pode chamar a atenção do irmão que dá o dízimo. O irmão do dízimo é o maior da igreja. Ele é empresário. O dízimo dele é gordo. Eu vou chamar a atenção do irmão nada? Né? Deixa o irmão quietinho lá dele lá. Deixa ele fazer o que ele quiser. Né? Não é assim que acontece? É assim que acontece, irmãos. Ninguém vai exortar, repreender, chamar atenção no sistema religioso, né? De alguém que dá um dízimo grande. Claro que existem irmãos e irmãos. Tem igrejas no sistema que buscam seguir o ensinamento do Senhor de forma fiel, né? Eles não tiveram essa visão que nós temos do reino, mas eles buscam fazer as coisas certas, mesmo na denominação. Agora a gente vê que tem denominação, tem grupos, irmãos, que o dinheiro é um Deus para eles. Essa que é a questão, entendeu? Não que dá o dízimo errado. Não, pois é, mas ela tem isso. Eu não estou concordando, mas eu vou para lá, porque eu tenho que entregar meu dízimo. A visão errada dela com relação ao dízimo, né? Então o Senhor vai expor eles aqui. E o que é, irmãos? Coar um mosquito e engolir um camelo. Mas compreendem essa expressão do Senhor? Fala, Tete, o que é? Não, é muito falar isso. O que é coar um mosquito e engolir um camelo? Sabe que no Antigo Testamento tinha os animais impuros, né? Tinha uma relação de animais impuros. O menor animal impuro que eles conheciam era o mosquito. E o maior animal impuro que eles conheciam era o camelo, né? Então, até tem uma história que lá na produção de vinhos dele, dava muito mosquito, né? Então eles tinham todo o cuidado para o mosquito não cair na bebida, né? No líquido lá do vinho, para que eles não engolissem o mosquito, porque era um animal impuro. Então eles tinham todo um ritual, irmão. Botava aquele coador, né? Para o mosquito não cair ali. Eles bebiam vinho com os dentes fechados, assim, ó, para o mosquito não entrar. O cuidado que eles tinham para não engolir mosquito, né? Que era um animal impuro. Mas o Senhor está dizendo que eles engoliam camelo, porque negligenciavam o mais importante da lei. Pô, vocês estão coando mosquito, pô. Isso aqui é só um mosquito. E estão negligenciando com o mais importante, ou seja, estão engolindo o camelo e se preocupando com o mosquitinho de nada. Vocês têm que se preocupar com o mais importante. Não negligencie essas coisas. Mas o mais importante é a misericórdia, é a fé, é a justiça, irmãos, no nosso meio. Outras coisas são secundárias, né? Existem as coisas importantes, fundamentais, que nós temos que nos preocupar no nosso meio. O detalhe, irmãos, é o detalhe. A gente vai acertando com o tempo, vai se ajustando com o tempo, né? Não são mais importantes, mas eles tinham esse cuidado, por quê? Porque queriam transparecer para o povo. Né? Ó, aqui, eu estou cuidando do mínimo. Olha como que eu sou santo. Mas o mais importante não estava nem aí. Ou seja, coava um mosquito, mas engolia um camelo. Então isso que quer dizer essa expressão do Senhor. Consegui explicar bem? Deu para entender, né? O próximo ai, irmãos, o sexto ai do Senhor, ele vai condenar os fariseus por quê? Porque eles combatem o pecado exteriormente, mas não no interior deles. Então o Senhor vai falar assim, no versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior
fique limpo. Então é novamente aquele ritual de limpeza que eles tinham, né? O cuidado com a limpeza das mãos, dos talheres, dos pratos, dos copos. Era tudo a limpeza, só que exterior. Eles tinham muito isso, irmãos. Nada diferente de hoje em dia, né? Se preocupa com o exterior, com aquilo que o irmão pode ver de mim. Mas escondido, irmãos, no coração, estava tudo sujo. Imagine você lavar o copo só por fora, né? Lá em casa o Caleb está aprendendo a lavar a louça, né? Não sei se as meninas já lavam a louça bem, né? Mas como que o Caleb estava lavando a louça? Ele pegava o prato estava na pia, né? Tudo sujo lá, por cima e por baixo. Mas ele pegava e só lavava por cima e botava o prato lá. Aí quando eu via atrás do prato, tudo cheio de gordura, tudo sujo. Caleb, não é assim que lava. Tem que lavar por dentro e por fora. É isso que o senhor está falando aqui. O que adianta lavar o exterior do copo, está brilhando, mas por dentro está tudo sujo? O senhor quer trabalhar no nosso interior, mas eles não entendiam isso, irmãos. Eles não entendiam o âmago da lei, o centro da lei, né? O mais importante da lei. Então, qual é o mais importante da lei de Cristo, do Espírito? É ele trabalhar no nosso interior, nos nossos sentimentos, no nosso caráter, irmãos. Não, eu não tenho que ter uma aparência para minha irmã, só que na reunião, aqui, o irmão é santo, ele ora, ele toca na palavra, ele prega, mas chegar em casa eu espanco minha esposa, maltrato meus filhos, né? Não cumpro com a minha palavra, o meu compromisso, não dou testemunho, mas chega aqui, irmãos. Então, isso que os fariseus faziam, era assim que eles viviam, que eles caminhavam. Até no livro que a gente está lendo lá, da celebração da disciplina, né? Quando o irmão fala de jejum, ele dá um exemplo de que os fariseus, eles jejuavam principalmente na segunda e na quarta, se eu não me engano. Eles jejuavam 2 dias na semana. Principalmente por quê? Porque esses dias eram dias de mercado, né? Então, as praças ficavam cheias, porque era dia de fazer o mercado, né? Fazer as compras. Então, as pessoas estavam na rua. Então, é nessas horas que eles jejuavam, nas praças, para quanto maior o número de pessoas que pudessem ver eles jejuando, melhor. Né? Tudo aparência externa, né? Então, o Senhor está condenando e expondo essa hipocrisia deles, irmãos. Então, como que o Senhor nos ensina no capítulo 15 de Mateus? Capítulo 15, versículo 14. Mais uma vez o Senhor chamando eles aqui de cegos, irmãos. Cegos, guias de cegos. O Senhor fala assim, deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Pulando aqui para o versículo 17. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado no lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Então você não está preocupado com o nosso exterior. Porque se o nosso interior estiver limpo para si, isso vai refletir para fora. Então o importante é o Senhor tratar por dentro. Mas como que esses fariseus eram? Interiormente, cheios de blasfêmia, falso testemunho, adultério, prostituição, homicídio, maus desígnios. Esse era o interior do coração dos fariseus. Então, como fala lá em Salmo, capítulo 51, primeiro é necessário, irmãos, limpar o coração. Salmo 51, 10. Pode deixar que eu leia aqui para os irmãos. Como que fala lá? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi já enxergou isso, irmãos, que era um interior do coração do espírito que precisava ser limpo. O exterior, irmãos, o exterior é consequência da obra que o Senhor tem feito dentro de nós. E o 7º ai também é parecido com o 6º, irmãos. Porque fala assim, capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Nada diferente dos nossos dias, irmãos. Então, o que é um sepulcro caiado? Caiado fala de cal, né? Então, era um sepulcro que por fora eles pintavam com cal para ficar branquinho, né? Para aparentar uma pureza, algo limpo, né? Mas quando você abre o sepulcro, o que tem lá dentro? Podridão, morte, né? Bichos. Oh. Cabelo? Tem cabelo também lá, né? O cabelo tá lá também. O cabelo, os ossos, né? Ficam lá. O cabelo, o osso até desfaz, né? Dura mais tempo, né? Vai tudo embora, mas o cabelo tá lá, fica lá, né? Então Jesus compara os fariseus aos sepulcros caiados. Externamente são bonitos, caiados de brancos, bem claros, passando a imagem de pureza. O problema é que quando você abre o sepulcro e tem contato com a sua impureza e a sua podridão, né? Então esses eram os fariseus. Quantos autoridades religiosas, irmãos, não são assim também hoje em dia? Quanto mais nós chegamos perto da volta do Senhor, irmãos, mais isso é uma realidade. Porque o que aconteceu com esse povo na primeira vinda do Senhor, a sua hipocrisia, a sua mornidão, a sua rejeição pelo Senhor, mesmo sendo um povo religioso, chamado povo de Deus, é a mesma coisa que vai acontecer nos últimos dias, né? Como que fala lá da última igreja? Lá em Apocalipse, a última carta à igreja de Laodiceia. Certo, Laodiceia? Sou rica e abastada. Não preciso de nada. Mas não sabe o quê? Que é cego, pobre e nu. Assim como eram os fariseus, aparência externa. Mas diante do Senhor, a vergonha era exposta. Irmãos, diante do Senhor, como fala a sua palavra, né? A sua palavra divide juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir as intenções do coração. E diante dele, nenhuma criatura, irmãos, pode se esconder. Todas as coisas estão nuas e patentes. E eles não sabem disso, irmãos. Eles não pensam para analisar, para meditar nessas coisas, irmãos. Como é que pode ser tão cego assim, irmão? Como é que consegue ser tão cego assim, Nélio? Eles têm a palavra na mão. As autoridades na época tinham a lei de Moisés na mão. Sentavam na cadeira de Moisés, irmão. Por isso que o Senhor fala assim com essa veemência. Ai de vós, hipócritas. Porque vocês não entram no reino e nem deixam os outros entrar com a sua hipocrisia. Irmãos. Esse ai do Senhor, irmãos, é um ai que tem que gerar temor em nossos corações, irmãos. Quando nós tocamos nas coisas santas do Senhor, não é de qualquer maneira. Não pode ser com hipocrisia. Tem que ser com realidade interior. E olha o ponto que eles chegaram, irmãos. Não é só isso, não. Vamos ver aqui o último ai, irmãos. Olha o ponto que eles chegaram, TT. 8º ai. Os falsos líderes são condenados por quê? Porque perseguem os servos de Deus. É o versículo 29, do capítulo 23 de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas. Vou parar aqui no versículo 33. Olha a que ponto eles chegaram, irmãos.
de falar o seguinte: se nós tivéssemos vivido lá com nossos pais, a gente não tinha feito o que eles fizeram, não. Matar profeta, a gente, não. Ou seja, eles estavam dando testemunho de que os pais deles mataram os profetas. Estavam testificando. Então, estão confirmando que seus pais fizeram, né? Mataram os profetas. Mas se eu estivesse lá, eu não faria isso. Confiando na própria carne. Né? Muitos não falam assim: se eu vivesse na época de Jesus, eu não ia fazer que nem os discípulos. Né? Já ouviu falar? Ia fazer pior, irmão. Igual ou pior. No mínimo igual, irmãos. No mínimo igual. Não. Se eu vivesse com Jesus, caminhasse visse os milagres, visse a multiplicação dos pães, não. Claro que eu não ia negar Jesus. Não foi isso que Pedro falou? Senhor, vou contigo até a morte. Tirou o time. Negou o Senhor, se escondeu, né? Todos. Oi? Léo, eu não conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. Eu não? Que isso? Confirmando que os pais matavam os profetas. Enchei a medida do pecado dos vossos pais. Né? Por que o Senhor fala isso, irmãos? Por que o Senhor fala isso deles? O que eles fizeram depois com o próprio Senhor, irmãos? Esse mesmo povo, o que fizeram, Belinha? Entregaram o Senhor para ser crucificado. Eles mesmos que falavam que se tivesse na época dos pais, não matariam os profetas. Eles entregaram o Senhor para ser crucificado. Perseguiram, irmãos, os discípulos, os apóstolos. E depois os pais deles tiveram Jesus como profeta. Sim. A mesma coisa os pais dos outros. Não, ele é um profeta, né? Hoje em dia os judeus falam, não, consideramos o Senhor como se fosse um profeta, né? Não como Messias, mas como profeta. O que eles fizeram? Estevão pregando. O que eles fizeram com Estevão, irmãos? Enquanto o Estevão falava, rangiam os dentes de raiva e pegaram em pedras para atacar neles, em Estevão. O que Estevão falou deles, irmãos? Estevão falou assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Né? E o Senhor fala para eles o seguinte, no versículo 34, porque até aqui o Senhor falou do que eles eram, do que eles faziam. Agora o Senhor vai lançar uma profecia do que eles vão fazer a partir do versículo 34. Por isso, eis que vos envio profetas. Agora o Senhor está falando do futuro. Vocês não fariam o que os seus pais fizeram? Então vou enviar profetas para vocês. Eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis. A outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidades. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então aqui o Senhor já está profetizando agora. Vocês vão matar os profetas. Vocês vão matar os sábios. Vocês vão matar os apóstolos que eu vou enviar para vocês. Mataram Estevão, mataram Tiago, prenderam Pedro, perseguiram os discípulos, perseguiram a igreja. Homens de dura cerviz. Vai, irmãos, alguém chegar numa denominação dessa, que tem a riqueza como Deus, e vai falar mal do pastor lá para ver o que acontece com você. Eles só não te matam porque eles sabem que eles vão ser presos. Mas eles te escorraçam de lá, irmãos. Você é tratado como nada. Vai expor o pecado deles, irmãos. Eles vão fazer a mesma coisa, vão perseguir. Até você sair de lá. Né? Não vão te deixar em paz. Ou seja, do mesmo jeito que era, hoje acontece do mesmo jeito, irmãos. Se você não se submete às doutrinas que eles ensinam, a linha que eles ensinam,
você está fora. Você pode ver assim, os seguidores, né? Você vê isso na televisão, posso citar aqui vários. Tem um líder maior, certo? Você vê os pastores que estão debaixo dele, eles falam quase que igual, né? O líder, já percebeu? Tem até os trejeitos, tudo igualzinho. O jeito de falar, a entonação da voz, parece que é uma cópia, né? É uma cópia. O que o líder é, ele, ó, tem que ser igualzinho aqui, ó, e tem que ser dessa forma, né? Tem que seguir o rito, tem que seguir a cerimônia. E se você vai falar alguma coisa contrária, vai se levantar para questionar, mas na palavra, isso aí não está assim não, irmãos. E você já é uma ovelha negra, né? Ali no rebanho já te colocam fora, né? Já te olham torto, né? Já não falam contigo direito, né? Já te deixam lá no cantinho. Mesma coisa que acontecia antes, irmãos. E tem vários exemplos aqui, que em virtude do tempo eu não vou falar aqui, ó. Mas se nós formos lá em Atos, irmãos, vários exemplos de irmãos nossos perseguidos pelos judeus, sendo mortos, né? Inclusive, Paulo era um perseguidor da igreja. Depois que ele viu o Senhor, ele se converteu, ele se tornou um perseguido, né, da igreja. Essa, irmãos, é a vida da igreja, irmãos. Aqui onde nós estamos, aqui, ó. Esse é o normal da igreja. O normal é esse. O normal não é nós sermos aceitos pelo mundo, irmãos. Esse não é o normal. Se as igrejas estão sendo aceitas pelo mundo, tem alguma coisa errada. Aquele que quer viver piamente na palavra do Senhor, padecerá perseguição. Esse, como tem um título de um livro que fala, né? Essa é a vida normal da igreja. Uma vida de exclusão do mundo, uma vida de perseguição. Sofrer pelo Senhor. Então nós podemos fazer uma avaliação. Nós temos sofrido pelo Senhor? Né? Seja em que circunstância, em que área, podemos fazer essa avaliação com a nossa própria vida. Seja no âmbito da família, no âmbito do trabalho, né? Você tem sido excluído, colocado de lado pela sua fé, por aquilo que você prega? Se a resposta é sim, irmãos, é um bom sinal. É um bom sinal, né? Siga nessa caminhada, porque vale mais a pena obedecer a Deus do que aos homens. Então, aqui no final, o Senhor vai se lamentar por Jerusalém. Ele vai fazer aqui um lamento por Jerusalém e vai falar o seguinte, versículo 37, capítulo 23. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então o irmão Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte, a Jerusalém que eles chamavam de santa, Jesus chama de assassina de profetas. A Jerusalém que eles exaltavam, Jesus diz que apedrejava os que a ela eram enviados. A Jerusalém que Jesus quis tantas vezes acolher sob suas asas, como a galinha junto os seus pintinhos, expulsou Jesus para fora dos seus muros e o crucificou no topo do Calvário. Então o Senhor faz um lamento por essa cidade, a cidade de Davi, Jerusalém, Jerusalém, que mata os que te são enviados. Na história de Jerusalém, isso é recorrente, irmãos. Qual dos profetas não foi perseguido? Qual dos apóstolos não foi perseguido, irmãos? Jerusalém, Jerusalém. Então o Senhor aqui ele faz um lamento pela cidade santa, que se tornou assassina dos que são enviados. O irmão do passado ele fala o seguinte, a forma com que Jesus encerra esse assunto é muito apropriada, pois o Senhor conclui com lágrimas e não com escárnio, com choro e não com açoites. As denúncias feitas por Jesus partiram seu coração.
Ele queria juntar esses fariseus debaixo das suas asas e cobri-los com seu amor. Ele só queria que eles fossem honestos consigo mesmos e vissem a depravação de seu ser e a necessidade que tinham para que buscassem a mensagem da graça e uma vida autêntica, em vez de uma religiosidade doentia. Então agora, a responsabilidade deles, irmãos, estava sobre eles. O Senhor quis juntar eles, como a galinha faz com os pintinhos debaixo das asas, mas eles não quiseram. E nós já estamos no capítulo 23 de Mateus, irmãos. Os irmãos viram ao longo do ministério do Senhor quantas vezes ele insistiu com essas autoridades. Sempre ele insistiu com as autoridades, mostrando sinais, mostrando curas, milagres. Mas as autoridades, sempre duras no seu coração, sempre resistentes e impedindo o povo de ir ao Senhor. Mas o Senhor estava aqui com um lamento pela cidade santa, porque ele sabia o que iria acontecer com ela. Ano 70 depois de Cristo. O que acontece? General Tito invade Jerusalém e não deixa nada de pé. Não deixa pedra sobre pedra. E nós vamos entrar no capítulo 24 de Mateus, irmãos. O sermão profético. O sermão do Monte das Oliveiras. Vê essa edificação aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Por quê? Porque eles quiseram. Eles não aceitaram a mensagem da graça. Que hoje, irmãos, nós possamos ter o coração humilde diante do Senhor. Né? Lançar fora toda e qualquer soberba, irmãos, que ainda possa estar no nosso coração. Que possamos aprender aos pés do Senhor, irmãos. Porque Ele é que nos ensina. É o que tem o que nos ensinar, irmãos. Por meio dos irmãos, por meio da sua palavra, por meio da sua disciplina, e que nós sejamos sempre submissos, como Maria estava aos pés do Senhor, sempre buscando aprender. Não com aquela soberba, não, que eu já sei, que agora eu sou autoridade, que agora vocês são minhas ovelhas, né? Sempre aprendendo do Senhor, irmãos. Sempre aos pés do Senhor. Essa é a nossa posição, né? Para que qualquer raiz de soberba ou de amargura com os irmãos possa ser dissipada. Louvado seja o Senhor, irmãos. Amém. Senhor, nós agradecemos pelo Teu ensino, pela Tua palavra, Senhor Deus. Que essa palavra possa limpar o nosso interior, Senhor Deus. Possa limpar o nosso coração. Que nós possamos estar sempre vigilantes, Senhor Deus, com relação à nossa conduta. Pois sabemos, Senhor Deus, que o Senhor tem feito uma obra em nós e essa obra ainda não está acabada, Senhor Deus. Então que nós possamos, Senhor Deus, andar em humildade com o Senhor, juntamente com os irmãos, Senhor Deus, sabendo que nós somos servos uns dos outros, somos irmãos, Senhor Deus. Temos que nos ajudar, Senhor Deus, para que a Tua igreja seja edificada no nosso meio, seja edificada na cidade, seja edificada no país, até, Senhor Deus, a Sua volta, Senhor Deus. Que nós sejamos pacientes, que nós esperemos a volta do Senhor com paciência, com perseverança, Senhor Deus. Sabendo que se sofremos com o Senhor, nós também reinaremos com o Senhor. Ajuda cada irmão, Senhor Deus, que vai ouvir essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.